Tenho acompanhado, senhora presidente, as notícias que revelam a decisão do ministro Dias Toffoli de participar do julgamento da ação penal número 470, processo que julgará os acusados por crimes relacionados ao famigerado mensalão do primeiro governo do presidente Lula. Estarrecido com essa possibilidade, senador Aloísio, não pude deixar de lembrar de um curto poema escrito no século XVIII, por François André, intitulado O Moleiro de Sanssouci, que revela os primórdios do Estado do Direito alemão, bem como a importância da autonomia do poder judiciário e da independência judicial perante os reis, déspotas e governantes. Conta a história, senhora presidente, que Frederico II, o Grande, rei da Prússia, filósofo, amigo de Voltaire, construiu o Palácio de Sanssouci, que existe até hoje, na região onde havia um antigo moinho. Com a perspectiva de expansão do palácio, senhora presidente, o rei entendeu que o moinho precisava ser removido para dar lugar a novos aposentos. Todavia, o moinho pertencia a um moleiro que, chamado pelo rei para ouvir a decisão que determinava a sua remoção, recusou de forma veemente tal possibilidade. Naquele moinho havia trabalhado o pai do moleiro, e ele disse isso a Frederico II o Grande. E naquele moinho, o moleiro disse ao rei que desejaria que seus filhos também trabalhassem. O rei se irritou, então o moleiro respondeu: ainda há juízes em Berlim. O rei aceitou a resposta e permitiu que o moleiro ali permanecesse. A resposta do moleiro, senhora presidente, revela algo de suma importância para todos nós que vivemos em democracias constitucionais: o processo de desvinculação da justiça do poder real, ou seja, a desvinculação dos juízes em relação às forças políticas dominantes. Ela expressa com todo vigor a importância do princípio da legalidade, que, ao determinar a substituição da vontade do rei pela vontade da lei, mostra que os juízes não devem obediência a autoridades políticas, mas apenas ao direito e à Constituição. Mais do que isso, ela manifesta confiança de que há quem zele pela lei, independente da condição dos indivíduos, de seu partido, de seu grupo de amigos, de suas ideologias. Por isso, a Constituição de 88, em seu artigo 95, estabelece aos juízes as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Tudo isso, a senadora Aloísio, existe em nossa ordem jurídica para garantir a isenção e imparcialidade nos julgamentos. Para concretizar o mandamento constitucional inscrito no artigo 5º, de que todos são iguais perante a lei, e para repelir qualquer juízo de exceção, conforme o próprio artigo 5º, inciso 37. Mais ainda, senhores senadores, a cláusula do devido processo legal, prevista no inciso 54 do artigo 5º da Constituição, impõe que o julgamento seja feito por um juiz sem comprometimento com as partes e com o objeto da causa, o que chamamos de imparcialidade ou capacidade subjetiva. Assim, para que haja um julgamento justo, ou seja, um julgamento sem excessos nem insuficiência, é imprescindível, repito, é imprescindível que o juiz esteja em situação plena de isenção de ânimos. E o devido processo legal não apenas funciona como garantia dos réus, mas é a cláusula que assegura à sociedade que o direito será bem cumprido. Ora, senhores senadores, no momento em que o Procurador-Geral da República oferece a denúncia penal e ela é recebida, a Constituição exige que seja cumprido o devido processo em todos os seus termos, direito estruturante da República que os cidadãos esperam que seja observado. Senhores senadores, no momento em que o Procurador-Geral da República, a partir de amanhã, começar a ler o seu relatório, o seu parecer sobre o famigerado escândalo do mensalão,
Nesse instante, quem falará pela boca do Procurador-Geral da República será a sociedade brasileira, porque ele representa, naquele instante, a defesa da sociedade brasileira. Muito bem. Em contrapartida, caso o magistrado verifique que, no caso a ser apreciado, existam fatores que maculem sua isenção ao decidir, o direito determina que ele tem o dever, repito, o direito determina que ele tem o dever de se declarar impedido ou suspeito, a depender da situação concreta. É assim que deve funcionar o Poder Judiciário em uma democracia. É assim que se constrói uma verdadeira república. No entanto, essa viga mestra do Estado de Direito é colocada em xeque, senhores senadores. É vilipendiada quando um ministro da mais alta Corte de Justiça da Nação, ante a tantos motivos para a sua suspeição, insiste em permanecer atuando no caso. Sabemos, senhores senadores, que nunca um julgamento será 100% neutro ou imparcial. Aliás, a neutralidade é um preconceito da Revolução Francesa em face dos seus juízes que faziam parte de um Estado que não aquele em que a burguesia fazia. Esta neutralidade, como nós todos sabemos, não existe, tendo em vista que a natureza humana não permite. Todos nós temos história, convicções, preconceitos, ideologias. Enquanto seres existenciais, não podemos saltar para fora do nosso mundo vivido e julgar a partir de um olhar indiferente aos nossos valores. Dentro de cada um de nós existe um ser. Este ser possui uma força incontrolável que Freud denomina de inconsciente. Nós não podemos controlar esta força. Todavia, os compromissos assumidos pelo ministro Dias Toffoli em sua carreira pregressa, bem como as circunstâncias específicas do julgamento da ação penal do mensalão, mostram data vênia, para usar um juridiquês, data vênia, com todo respeito, com toda licença, mostram que ele não reúne condições mínimas para julgar com isenção. Com efeito, há pelo menos 3 fatores objetivos e incontroversos que comprovam o que acabei de dizer. Primeiro, grande parte da carreira advocatícia do ministro Dias Toffoli foi atrelada à sua atuação como advogado do Partido dos Trabalhadores, principal partido envolvido no escândalo. Existe alguma mácula em ser advogado de partido político? É óbvio que não. Esta é uma atividade lícita e imprescindível para a administração da justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição da República. De todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, mesmo entre os indicados pelo ex-presidente Lula, Toffoli é o que teve maior militância e proximidade ideológica com o Partido dos Trabalhadores. Isto é um pecado? Absolutamente. Aliás, a Constituição, ela exige que o cidadão, ou ao menos assim deseja, que o cidadão tenha uma participação político-partidária. Isto faz parte da democracia, é bom, e nós queremos render homenagens ao ministro Toffoli em razão de sua militância política partidária, que não pode ser criminalizada. É algo importante para a democracia. E ele teve uma especial relação com os líderes do chamado núcleo político do mensalão. E aqui eu me utilizo de uma expressão do Procurador-Geral da República em suas alegações finais e no memorial apresentado na semana passada ao Supremo Tribunal Federal. Repito, além de especial relação com os líderes do chamado núcleo político do mensalão. Ou seja, os líderes do PT que formaram o epicentro do escândalo. Por exemplo, o ex-ministro José Dirceu, o deputado José Genuíno e o ex-tesoureiro Delúbio Soares. Sabendo que uma decisão condenatória pode comprometer a história de seu antigo partido, que mais uma vez eu quero render homenagens pela participação política partidária do ministro. O ministro teria condições subjetivas para bem apreciar as provas levantadas? Condições subjetivas, teria ele condições psicológicas, e nós estamos a tratar de capacidade subjetiva ou imparcialidade, condições psicológicas para enfrentar a verdade que pode manchar a história do partido, do qual ele fez parte a vida toda? É preciso lembrar que os ditos empréstimos que levaram ao mensalão serviram para saldar dívidas financeiras e políticas do PT com seus aliados. Segundo motivo, o ministro Dias Toffoli era homem de confiança do presidente Lula.
e do ex-ministro José Dirceu, este último réu no processo do Mensalão, tendo sido assessor jurídico da Casa Civil quando o ministro era o José Dirceu, que o Procurador-Geral da República dá o nome de líder da quadrilha, e advogado-geral da União do governo Lula. Ora, não há de se esperar que a confiança fosse recíproca. Se não fosse, ele não teria sido nomeado advogado-geral da União. Muito bem. Sinceramente, chega a ser desumano, senhora presidente, que o ministro Toffoli participe deste julgamento. Compromete o seu psicológico e o seu emocional. Um terceiro e último motivo. Até o ano de 2009, o ministro Dias Toffoli era sócio em escritório de advocacia juntamente com a senhora Roberta Maria Rangel. Atualmente, ao que consta, sua namorada. A senhora Roberta Maria Rangel trabalhou na defesa de outros acusados do Mensalão, quais sejam o professor Luizinho, então líder do governo na Câmara, e do ex-deputado Paulo Rocha. Em relação a esses réus, entendo que, para além de mera suspeição, que é de ordem íntima, de foro íntimo, que se encontra na economia do seu psicológico, configura-se situação de impedimento legal, pois o artigo 134 do Código de Processo Civil determina que o juiz não pode atuar no processo quando houver cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até segundo grau, postulando como advogado. Por certo, senhora presidente, a postulação não é atual, mas o fato de ter trabalhado anteriormente no caso, em favor dos réus, pessoa tão próxima ao magistrado, contamina de maneira irreversível a sua decisão. Muito bem. Como se isso não bastasse, o Código de Processo Penal determina, no seu artigo 252, de maneira expressa, com clareza ímpar, com clareza solar de meio-dia, o seguinte, que, abro aspas, o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que, inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Senhora presidente, todos nós sabemos que hoje o conceito de cônjuge não mais se restringe à coabitação. Não mais se restringe à coabitação. Os chamados casais modernos moram em casas separadas e a Constituição permite isso num conceito mais pós-constitucional, um conceito de uma nova entidade familiar sem a necessidade de coabitação, e isto significa o que o latinório dá o nome de mori uxori. Continuo. Senhora presidente, todos nós sabemos que hoje, repito, o conceito de cônjuge não mais se restringe à coabitação ou à exigência do casamento formal. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu na união homoafetiva que isto não é necessário. Quando se trata de proteção aos direitos fundamentais e às garantias processuais, sabe-se que a noção de cônjuge se estende às pessoas que vivem em união estável ou companheirismo. Assim, tendo em vista que a imparcialidade do magistrado é garantia própria do devido processo legal, resta evidente que não cabe, neste caso, interpretação restritiva e inadequada da palavra cônjuge. Por isso, concordo com o jornalista Josias de Souza, quando afirma que, abro aspas, nunca antes na história centenária do Supremo, um ministro carregou na biografia tantas razões para declarar-se impedido de atuar no processo. Ainda assim, as notícias dão conta de que ele atuará. É preciso, então, senhora presidente, voltar à história do moleiro de Sanssouci. A existência de juízes em Berlim faz lembrar que, mesmo antes da Revolução Francesa, já reluzia em toda a Europa o compromisso com um judiciário independente. E essa independência é essencial, é pilar central do Estado de Direito. Quando a politização da justiça se faz presente, a República não vai bem, senhora presidente. Quando forças políticas poderosas e dominantes impõem, ainda que de forma velada, a presença de um ministro no julgamento de caso tão polêmico e com inúmeras consequências para o processo democrático, o Estado de Direito é ferido de morte. E o absolutismo, hoje travestido de coronelismo, retoma todo o seu poder. Por isso, é preciso ter coragem e dizer com todas as letras,
E vou dizer, a existência de motivos de suspeição e de impedimento, ainda que inerentes ao foro íntimo à suspeição, implica no dever do magistrado de se declarar como tal e não participar do julgamento. A República não admite que o magistrado, de forma discricionária, decida se pode ou não participar, pois o direito, nesse caso, não lhe assiste. Cabe, então, à Sua Excelência, o respeitável ministro Dias Toffoli, cumprir seu juramento de zelar pela Constituição e declarar-se suspeito ou impedido para participar deste julgamento. Se não o fizer, o plenário do Supremo Tribunal Federal poderá tomar uma decisão nesse sentido. A nação brasileira precisa que haja juízes não em Berlim, precisa que haja juízes na Suprema Corte. Muito